relacionados à educação matemática, ao ensino e aprendizagem de matemática. E esse, na verdade, essa oficina foi pensada já há uns 2 anos, eu acho, né, Berto? 1 ano e pouco, que a gente vem conversando um pouquinho e dessa vez deu certo. Nós montamos aqui um rascunho no site para ficar mais fácil a nossa comunicação, disponibilizar alguns materiais para vocês também. Título da oficina: quais processos de pensamento matemático avançados são presentes em situações que envolvem transformações no plano? Bom, temos 2 coisas importantes aí: o conteúdo matemático, que são as transformações, e um referencial da área da matemática, que é o PNA. Vocês já escutaram falar sobre ele? Transformações no plano, tudo bem? Beleza. Bom, o professor Maurício nos trouxe aí uma plataforma interativa, que permite abordar esses conceitos. Então, hoje a proposta é explorarmos essa plataforma, olhando para alguns aspectos desse conteúdo, desse conceito, e também associando ao referencial teórico, que é o PNA do Dreyfus. Tudo isso que eu estou falando é ficando mais claro conforme for desenvolvendo a oficina. Tá bom? Por favor, se vocês clicarem em oficina, o link ali, oficina, vocês vão ter aí 2 materiais importantes, né? Nós temos um texto para leitura pós esse encontro sobre o PMA. E temos ali um outro link que é o plano acadêmico. Você como está com isso no plano acadêmico? Bom dia. A ideia desse curso, de fato, é trazer para vocês uma proposta diferente da educação. A gente não tem, na verdade, como se livrar disso ou não aceitar essas mudanças, porque hoje o ensino está sendo pautado em plataformas adaptativas. O que seria isso? De acordo com a demanda do estudante, do aluno, essa plataforma ela vai se adaptando àquilo que é a necessidade dele. A Khan é uma plataforma gratuita, onde a própria Google implanta dinheiro da Fundação Lehman em relação a trazer isso para o nosso país. Hoje, o estado da Bahia inteiro usa a Khan. Então, um contrato, todas as escolas públicas precisam usar a Khan. Em São Paulo, isso está chegando com muita força. As grandes escolas de São Paulo têm utilizado isso. Como que gera essa plataforma? Essa plataforma ela é muito interessante, porque ela aborda todos os conteúdos matemáticos. É claro que é um currículo americano. Então, geralmente, no mês de março, maio, acontecem várias mudanças, que são novas habilidades que são associadas à plataforma. Inclusive, esse mês ela mudou um pouco a cara dela, ela mudou o layout do nosso país. A maioria das atividades estão traduzidas, né? Tem vídeos curtos, então é uma plataforma bem interessante e vale a pena. A nossa oficina tem como base aguçar isso, né? Para que vocês, de fato, conheçam a plataforma, passem a indicar essa plataforma e utilizem, na verdade, com os alunos ou futuros projetos. De forma geral, a Khan trabalha com a TRI. Seria isso, teoria de resposta mínima. Uma teoria estatística na qual o Enem trabalha com ela. Então, ela trabalha com competências e habilidades. Então, se o aluno, no final da sua escolaridade, vê lá 90% de domínio da plataforma, significa que ele fará, em média, 85% a 90% da prova do Enem. É mais ou menos isso, é a potência dessa ferramenta. Ela é uma ferramenta muito potente para utilizar com os alunos, porque ela começa com níveis baixos e ela vai aumentando a demanda. Por isso que o nome é plataforma adaptativa, na qual o professor pode determinar o percurso, né? O professor pode indicar essas atividades, ou a plataforma por si só indica o percurso do aluno. Isso, e aí, o que é interessante, esse percurso o aluno sozinho faz. Só que nós estamos interessados nessa mediação em sala de aula. Então, hoje, o que nós vamos fazer? Vocês vão acessar, vão conhecer um pouquinho sobre a plataforma. Se clicar no link, ele já direciona para o site, para a plataforma da Khan mesmo, tá bom? E aí ele vai acessar uma sala virtual. O que é mais importante? A nossa ação em sala de aula
necessário nessa interação aluno, conteúdo, saber, como que eu vou lidar com isso. Então, o aluno consegue, essa aqui uma criança, ou até mesmo nós que tem coisas aí de ensino superior, consegue trabalhar sozinho com a plataforma? Consegue. Só que a nossa intenção não é essa. A nossa intenção é montar planos de aula, montar sequências didáticas que aproveite algumas desses exercícios, dessas atividades que são propostas e possibilite depois algum tipo de reflexão. Reflexão sobre a prática e, obviamente, reflexão para esse estudante sobre o conteúdo envolvido. Vou deixar isso tudo disponível para vocês. Nesse momento, a gente vai fazer o acesso para começar a atividade. Tá? Então, aqui tem um roteirinho básico. Vocês vão clicar na plataforma Canva, que ele direciona para o site. Quem já estiver com a conta Google logado, ele já carrega o perfil para vocês. Deixa eu sair do professor aqui. Clica nele. E aí vocês podem fazer o acesso. Aplique no Google ali. Comece a aprender agora. E entra pela conta Google, que é mais fácil o acesso. Seja o acesso. Quem já acessou por outro caminho também tem vontade. Certo? Não, tudo bem. Então, a gente caminha aqui com a plataforma, que ali é mais para orientar a nossa discussão. Pode ser. Se você tiver o seu particular. Ah, não, esse aí estava logado lá. Eu acesso uma hora diferente. Aí, isso não é bom. Bom, todo mundo acessou a plataforma? Aonde? Isso. O que é importante, pessoal, quando vocês forem indicar, sempre colocar o pt.canto, colocar www, ela vai para a plataforma em inglês. Vai estar tudo em inglês para vocês, talvez os alunos de vocês tenham dificuldade. Então sempre colocar pt na frente. Bom, na plataforma, veio o acesso aí, vocês podem depois, quem não conhece ainda, brincar, entrar, navegar, porque o primeiro passo ao fazer uso de uma ferramenta
Ó, aqui em cima, isso aqui seria a página do aluno, vai levar inicial, perfil, medalhas, progresso, discussão, projetos e tutores, certo? Medalhas e progresso, ele vai trazendo relatórios para você do seu desempenho de uso da plataforma. No nosso caso, vocês vão acessar uma sala virtual, vamos dizer assim. Então, vocês precisam clicar aqui em tutores. Depois, se vocês quiserem conversar com a gente um pouquinho, como que isso é feito, no início, com a turma, né, com alunos de nonos, oitavos, que aí é uma outra dinâmica que nós estamos mostrando, né?
Bom, voltando na página inicial, sobe um pouquinho, por favor. Vocês vão ter ali, ó, progresso. Página inicial, ou perfil, né? Progresso. Já mandei uma primeira atividade. Como que funciona, né? Todo mundo aí já assistiu o filme Chico Rio, essas animações, certo? Já fizeram aula de linear? Já fizeram aula de linear? Tá. Geometria analítica. Beleza. Geometria básica. Tá. Bom, vocês têm noção como funciona, como que é produzido esses desenhos, essas animações? Quadro. Então, o que acontece? Na prática, você está trabalhando ali com polígonos, a maioria das vezes triângulos, muitos triângulos, e aí você vai fazer transformações no plano em cima desses triângulos, certo? Essas transformações, elas precisam preservar ângulos, medidas, porque se você não preserva esses dados, que são as transformações rígidas que nós chamamos, as isometrias, lembram disso? Bom, se não for uma transformação rígida, o que vai acontecer? Vai deformar o objeto, vai deformar o triângulo inicial. Então, quando você está assistindo uma animação, o que vai acontecer? Você tem ali um número muito grande de triângulos, por exemplo. E quando você faz, sei lá, pensando no filme Rio, a asa do passarinho se movimente, você tem que mexer todos os triângulos ao mesmo tempo. Ou seja, você vai ter que efetuar transformações. E aí nós temos alguns tipos de transformações. A primeira transformação que nós vamos abordar hoje, ela se chama translação. Tá? Quando vocês entrarem em progresso, vai ter lá recomendações do tutor. No meu caso, não vai aparecer a recomendação. Vai ter uma primeira atividade para vocês. Então, toda vez que eu falo que é atividade nova, é esse o caminho. Tá? Recomendações do tutor. Bom, na recomendação, tem uma atividade assim: realize translações. Cliquem, por favor, e fiquem à vontade para brincar aí. Oi? Pode ser que você entrou na turma depois que eu mandei. Deixa eu mandar de novo. Tem uns 3 que entraram depois. Bom, vamos pensar assim: você tem que acertar 5 na sequência, beleza? O desafio é finalizado quando você acerta 5 na sequência. Bem tranquilo, né? Pessoal, e o banco de dados da plataforma tem milhares de questões. Então vocês estão fazendo a mesma habilidade que a transação, provavelmente cada um está com um tipo de exercício. Então todos são diferentes mesmo, é muito normal isso, viu? Você às vezes olha na tela do computador do colega e tem uma figura diferente da sua. É normal. Tá? Exatamente para motivar cada aluno. Bom, você precisa transladar. Observe que embaixo tem um ícone que você clica em transladar, consegue mexer um pouquinho na imagem. Isso, tem que clicar primeiro nele. Aí você consegue transladar. Isso. Agora você te respondeu o que está pedindo. Essa é a resposta? Então vou verificar a resposta. Beleza. Tem que ser 5 na sequência. 5 na sequência, tá? Quando vocês quiserem indicar para alguns alunos, vocês podem colocar 3,
10, vocês determinam quantos vocês querem que seus alunos façam até mudarem de nível. Tranquilo? Tem um barulhinho legal também que vão dar certo, as crianças gostam bastante. Muitas vezes eu escuto lá na Dá pra mudar o personagem.
Bom, ó, só para uma curiosidade, aqui é um relatório que eu tenho. Tem um relatório sobre o aluno, tudo certinho. Mas, por exemplo, essa primeira atividade que eu passei para vocês, realize translações, a barrinha azul representa o grupo que já concluiu a atividade. Em cinza, quem ainda não concluiu. Pode ficar para fechar, ou enfim. Com o tempo, com a atividade mais longa, isso aqui ele vai dividir em vários níveis, inclusive com dificuldade ali no canto. Tá? Quem já terminou translação? Volte lá no perfil inicial que já tem a segunda, que é sobre rotação. Tá bom? Helena,
Deu certo?
Então,
Tudo bem? Os três? Beleza. A terceira semelhança, vocês viram que apareceram outras transformações, né? Além da translação, rotação, você tem reflexão e aí também tem a ação de rotação, né? E assim, combinar essas transformações para ter bom, sei que vocês, a maioria está na metade da atividade, mas para a gente já começar a fechar algumas ideias, eu falei também um outro tutorial, que vai discutir um pouquinho sobre os processos de pensamento matemático avançado. Né? Tem lá no site, esse site, esse link, vai estar disponível, já está disponível, né? Já está disponível na página da semana. O que acontece? Quando eu trabalho com as transformações, nós temos aí três tipos básicos que nós mexemos. A primeira foi a translação. O que acontecia lá? Como funcionava a translação? Como vocês mexeram, como vocês fizeram a translação? Só era apertava no botão e arrastava, certo? Beleza. Mas o que acontecia com a imagem? Perdia alguma informação da imagem? Não, você deslocava literalmente, certo? Você preservava medidas dos ângulos, medidas dos lados e por diante. Beleza. Tem algum ponto fixo aí? Tem ponto fixo quando você faz a translação? Tem? Qual é o ponto fixo? Então, se tivesse um ponto fixo, vocês concordam que ele ficaria travado na hora que você puxa para lá? Não ia deformar a sua imagem? Então, quando você faz uma translação, não há nenhum ponto fixo. Certo? Beleza. Na segunda, que foi a rotação. A maioria chegou nessa daí também. Como que funcionava? Tem um ponto fixo. E toda a imagem gira em torno desse ponto. Certo? Tem um ângulo e assim por diante. Na terceira, que nem todos chegaram, você já tem translação, rotação, dilatação e reflexão. E isso muda. Por exemplo, se eu tenho uma reflexão, tenho um eixo, vou refletir a imagem, vai ter ponto fixo? Quantos? Então, a reta é fixa e toda a imagem vai refletir em torno dessa reta. Não é isso? Beleza. Ó, PNA, tá? Processos de pensamento matemático avançado. Esse é um referencial. Já ouviu falar do Dreyfus? Tom Dreyfus? Não? Tá. David Tom?
Dreyfus, ele discute lá no link 1 desse texto que eu trago para vocês, mas é muito presente ainda, que esses processos do pensamento avançado, eles estão presentes em qualquer atividade que envolve matemática. Agora, o que seria essa matemática avançada? O que vocês acham de matemática avançada? A interação, nossa, né? O que é uma matemática avançada? A letra básica, avançada, né? Bom, quando eles começaram a discutir sobre esse referencial teórico, assumia-se que a matemática avançada era aquela matemática ensinada no ensino superior. Hoje, depois de alguns anos, né, da apresentação da teoria, há várias reflexões que mostram que a matemática avançada vai depender do objeto matemático e qual a interação que o sujeito faz sobre ele. Como eu lido com o objeto. Então, essa diferença do que é elementar e do que é avançado é muito difícil de você determinar. Né? Então, a forma mais fácil de olhar para isso, essa linha aí, é a forma de olhar para o objeto matemático. Bom, quantos de vocês aí já vivenciaram em álgebra linear, análise, enfim, nas disciplinas mais teóricas da matemática, que é depende do bloco dado, resultados, teoremas, demonstrados, livros maravilhosos, e você fala, beleza, como esse cara chegou aí? Né? Pega o livro de análise lá, né? Como que ele chegou nessas demonstrações? Aí você tenta, às vezes, reproduzir aquela demonstração, você usa lá, na época, eles lá na Noel usavam aqueles folha de sulfite com espiral, porque o negócio era aumentava um monte, né? Bom, fazendo as demonstrações, eu estava parado, às vezes eu levava 3 páginas ali para entender realmente o que estava acontecendo. Bom, quando eu pego uma demonstração no livro, um exercício resolvido, seja ele qual for, em qual área for da matemática, a gente está expressando todo o movimento cognitivo, toda uma ação cognitiva que esse sujeito teve. Processos que foram mobilizados naquela produção. E aí eu apresento uma resolução limpa, bonita e acabada. E aí vocês sabem que na comunidade matemática, aquela demonstração, aquele resultado mais enxuto, mais com aquelas palavras assim, trivial, né? Essas coisas ficam elegantes. Bom, elegante para quê? Né? Ali eu estou escondendo muita ação que houve durante o processo de construção. Bom, óbvio, uma produção teórica não dá para escrever tudo, então você vai omitir. Agora, já pensando em construção de conhecimento, nós não podemos desprezar essa variável. Não podemos desprezar que isso acontece. Primeira atividade de translação. Qual foi a ação de vocês? Quando vocês olharam aí no programa. Qual foi a primeira ação? Explorar a página. Eu vou explorar a página. Então, ele já foi buscar as coordenadas, você viu a questão do botãozinho lá de transladar. Ou seja, primeira coisa, teve uma visualização do que estava acontecendo. Eu utilizei uma representação. E aí eu vou buscando estratégias para lidar com aquilo. Certo? Um aluno do 7º ano provavelmente pegaria, ia clicar no botão transladar, ia segurar e ia avançar. De qualquer forma, provavelmente ele ia pegar lá, clicar, às vezes ia acertar no chute, às vezes não, e aí ele ia buscar uma estratégia ali. Certo? Até que talvez ele perceba que tem um par ordenado, que aí tem um comando que foi dado, e aí ele vai trabalhando com isso. Vocês percebem que a ação que foi mobilizada aí é muito maior do que simplesmente resolver o exercício. Tem uma visualização, tem uma representação, tem uma interpretação. E o que o Dreyfus fala é que todos esses processos eles estão presentes na ação do matemático, na ação de qualquer um de nós ao resolver uma atividade. No entanto, quando nós vamos para a sala de aula trabalhar com as crianças, o que nós fazemos? A gente esquece de tudo isso. A gente pensa somente no conteúdo. Só no conteúdo. Então, eu estou falando, esse artigo que eu vou deixar para vocês, que é da professora Silvia Machado, que acho que já esteve aqui uma vez, esse artigo, ela promove uma situação que todo mundo discute o conteúdo.
e abstração. Esses são dois grandes processos que envolvem qualquer construção com conceitos matemáticos. Bom, dentro deles, ele quebra em subprocessos, vamos dizer assim, que é o generalizar, sintetizar, abstrair, a representação, que ela vai ser subdividida, alternar e interpretar representações, modelar, por exemplo, quando você tem uma situação física e recorre, a lei de Hooke, por exemplo, você recorre ao modelo matemático, mas não vou dar o modelo pronto, eu tenho que encontrar esse modelo. Essa é uma ação, esse é um processo, encontrar o modelo matemático. Bom, desce um pouquinho antes, por favor. E aí eu tenho diversos processos que podem ser mobilizados numa construção. Entre outros, a intuição, validação, descoberta, prova, definição, todos eles não são, vamos dizer assim, unilaterais. Todos esses processos vão exigir uma combinação. Então, eu diria que a maioria aí olhou para a situação, reconheceu os pares ordenados, observou, e reconheceu por quê? Ele tem uma representação já construída. Aí quando o cara fala, movimente menos 4 na abscissa. O que é isso? Movimentar menos 4 na abscissa. Você geralmente vai pegar o x menos 4, não é isso? Bom, então já estou alternando representações, já estou trabalhando com isso. Quando eu olho para o gráfico, uma outra representação. Então, a grande discussão aqui é chegar no momento de elaborar as minhas sequências, no momento de preparar a minha aula. Eu vou utilizar o cara, vou utilizar uma lista no papel, vou utilizar, sei lá, qual ferramenta for. Eu preciso, antes, refletir quais são, aí nós temos vários teóricos, mas tem um cara que está falando do PMA, quais são os processos envolvidos ali e quais desses processos eu tenho a intenção de mobilizar. Quais deles eu tenho que mobilizar? Se nesse momento eu quero que ele generalize, então tá bom. Quais são as etapas que eu vou permitir que esse sujeito mobilize para generalizar? Então são duas coisas. É a generalização de um objeto. Tudo bem? Bom, daí nós montamos um formulário. Se vocês entrarem lá na página do site, vai lá no site. A oficina e tal. A hora que vocês entram naquela página do campo,
O aluno tem uma missão que ele pode cumprir.
Entenderam o que modifica? No primeiro momento foi você. Agora, eu quero utilizar isso. Quais desses processos são mais evidentes? Quais desses processos que eu posso realmente mobilizar com o meu aluno? Tá? Provocar essas reflexões. E aí, nós teríamos aí várias formas de responder isso. Né? A segunda, as atividades realizadas por você podem ser utilizadas na educação básica? Se sim, quais anos justificam? Aí alguns colocaram, Fundamental 1, não tenho competência para responder no nono segmento, no nono ano, terceiro ano do ensino médio, nono ano. A educação básica será melhor aproveitada se os alunos tiverem os conceitos básicos de geometria a partir do quinto ano. As atividades podem ser aplicadas na educação básica, mais especificamente a partir do ensino fundamental 2. Bom, nós temos uma experiência no colégio, e um pouco da literatura também, que o que acontece? Transformações do plano. Você já tiver curiosidade de procurar esse assunto nos livros didáticos? Da educação básica? Da educação básica? Então, elas não aparecem. Oi? Então, elas não aparecem. As transformações não aparecem. Tá? É raro o livro que você encontra discutindo um pouquinho. A professora Célia Carolina Pires produziu um livro há um tempo atrás que ela fala um pouquinho da reflexão. A reflexão às vezes aparece. É uma ou outra, mas isso não é foco das discussões. E aí o que nós percebemos? Nós percebemos que no nono ano, quando eu falo de semelhança, o que está por trás? Transformações. No oitavo ano, quando eu falo de congruência, o que está por trás? Transformações. E aí nós precisamos fazer alguns experimentos, vamos dizer assim. Então nós começamos com, por exemplo, o sétimo ano. Essa de translação é uma atividade possível de ser trabalhada com um sétimo ano, desde que bem planejado. Esses meninos já têm um contato com o plano cartesiano. Então, na verdade, o que você vai explorar? A transformação em si? Não. Você pode explorar ali a questão da localização desses pontos do plano cartesiano. O que é mexer menos 4 na abscissa? Como vai ser o efeito? E aí, óbvio, você já começa a perceber um pouco esse movimento. Eu peguei um polígono, levei para outro canto, preservei algumas informações, alguns elementos dele. No oitavo ano, aí já começa a ficar mais tranquilo. Tanto a linguagem, o uso de novo da transformação, da reflexão. Se tem desenho geométrico aí, bem devagar de curricular, que não é obrigatório, mas deveria acontecer uma disciplina de matemática, você consegue explorar também. Então, eu estou abrindo um leque, tá? Não estou especificando nada aqui. Há diversos momentos que atividades como essa poderiam potencializar a nossa prática em sala de aula. No nono ano, quando eu falo de semelhança, né? Daí a gente estava conversando outro dia. Quando eu aprendi semelhança, eu tinha que fazer o triângulo, ficar virando o triângulo, ou então usar a caneta colorida para pintar os ângulos e tal, até enxergar o que estava acontecendo. Aqui, se eu tenho essa noção da reflexão, da rotação, da transação, fica muito mais natural compreender, por exemplo, algumas dessas ideias de congruência e semelhança. Isso na educação básica fundamental 2. Vamos para o ensino médio. Bom, o ensino médio, você sabe me dizer no momento? Só no terceiro? Não, porque na nossa base curricular a gente trabalha, por exemplo, a gente vai trabalhar na geometria, a gente trabalha nos 3 anos, né? Então dá para trabalhar nos 3 anos. Só vai ter que. Será que isso está amarrado só à geometria? Não, todo o conteúdo do ensino médio eles trabalham, pelo menos no estado, né? Eles trabalham 3 fases, 3 temas, e aí começa o ano a partir de álgebra, no meio do ano é a parte de geometria. Certo, mas eu digo assim, será que esse conteúdo está amarrado exclusivamente à geometria? Vamos pensar um assunto que começa com o nono ano. Função quadrática. Qual gráfico? Representação gráfica. O que vem na nossa cabeça? Uma parábola. Pensa numa parábola mais básica possível. F de x igual a x ao quadrado, né? Ou a função que determina esse gráfico. Beleza. Até se eu fizer f de x igual a x ao quadrado mais 1.
Funções trigonométricas. Função básica, f de x igual a seno de x. O que acontece com essa função quando eu coloco 2 seno de x? Amplitude, não é isso? Não é uma transformação novamente? Ou seja, o conceito de transformação, nós chegamos a essa conclusão observando, ele permeia toda a educação. Boa parte dessa educação básica. Mesmo a primeira analítica, quando a gente vai lá para terceiro ano, enfim, toda a educação básica. Então, tem vários momentos que isso pode ser utilizado. Então, talvez, é uma hipótese nossa, começar a discutir as questões relacionadas às transformações, desde o sétimo, uma linguagem, uma representação, pensando nesses processos, pode potencializar vários desses assuntos. Beleza. Próxima pergunta. Fecha, estou terminando já. Tem palestra em seguida, né? As atividades realizadas por você podem ser utilizadas nas licenciaturas? Em quais disciplinas? Então, vocês colocaram geometria, didática, não tem competência, geometria analítica, algebra linear, estudo de vetores, fundamento de geometria analítica, fundamentos da geometria, ensino de práticas pedagógicas alternativas aos métodos convencionais, enfim, temos aqui várias respostas que foram dadas por vocês. Bom, se nós pensarmos no assunto de transformação, realmente, a disciplina de geometria cabe, geometria analítica cabe, álgebra linear não preciso nem falar, certo? Vocês concordam que o tipo de representação utilizada lá no sétimo ano, o tipo de representação utilizada lá em álgebra linear, algumas delas vão continuar, mas a maioria delas nós vamos ter mudanças, certo? Mas eu não perco esse significado, certo? O conceito que está permeando todo esse período de escolaridade. E o que acontece? Uma das discussões que eu trago, inclusive, no estudo recente, é exatamente o curso de álgebra linear. Quais as contribuições que esse curso tem para a nossa prática enquanto professor de educação básica? Né? O que ele vai colaborar? Não estou dizendo que 100% dele, mas em quais momentos isso pode acontecer? E o estudo das transformações do plano é um dos momentos que eu posso utilizar, discutir, como está escrito ali, a questão da prática pedagógica. Se vocês eu tenho encontrado hoje vocês em alguns congressos lá em Londrina mesmo com teólogos, né? O que acontece? Você casar as disciplinas de conhecimento específico, conteúdos específicos, com as disciplinas de prática pedagógica de verdade, para que isso nos dê mais elementos da nossa formação enquanto professor de educação básica. Tá? Bom, então permeia aí todo esse ciclo aí. Para o professor de matemática, da educação básica, que deseja explorar atividades como as que foram propostas, identificar os processos do PMA durante a elaboração da proposta, auxilia na tomada de decisões e reflexão sobre a prática do ensino na sala de aula, que aí vocês também deram várias respostas, né? Alguns colocaram que conhece o PMA, obviamente, foi o primeiro contato, acho que para a maioria, para responder dessa forma. Mas dá para perceber que se tanto essa como qualquer outra teoria da educação matemática, se eu tenho um certo domínio da teoria e eu reflito e preparo as minhas atividades com a intenção de mobilizar esses processos, ou seja, lá igual com as representações, linhas, tratamentos, o que vai acontecer? Eu com certeza, vou possibilitar para esse sujeito aprendiz aí uma possibilidade de crescimento coletivo, de crescimento enquanto produção de conceitos matemáticos, certo? Então, para nós, informação, nós que temos informação é contínua, não acaba daqui a pouco não, ela vai continuar sendo. Os debruçários sobre as teorias da educação matemática, os debruçários sobre os conteúdos matemáticos, e aí montar nossos planos de ensino, nossas aulas, é fundamental. Bom, o que nós tínhamos para conversar com vocês hoje era um pouco sobre isso, era apresentar na plataforma, fazer um uso mínimo que for possível dentro do tempo, conhecer um pouquinho desse quadro teórico. Novamente, nós vamos deixar disponível
esse link aí dentro da semana